Falamos de tentação ou de provação? Qual é a diferença entre tentações e provações? Deus tem poder para transformar aquilo que é mau em algo que pode ser uma bênção. A eficácia do plano de Deus nas nossas vidas só depende de nós, da nossa vontade, das nossas decisões. Não depende da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é só uma. Qual é? Que todos os homens se salvem, que ninguém se perca. Estamos gratos ao Senhor porque nos podemos encontrar aqui na sua casa. Estamos gratos também porque podemos ter algumas visitas e estamos gratos porque podemos ter algumas não visitas que há muito tempo nós desejávamos que estivessem connosco e que possa esta vossa presença ser proveitosa para vós e fiquem na certeza de que a vossa presença é cálida nos nossos corações. Que o Senhor a todos abençoe. Estamos neste trimestre a estudar lições controversas e que suscitam o nosso íntimo, suscitam a forma como nós olhamos para os caminhos da salvação, fazem-nos pensar. E penso que este é o grande objetivo destas lições, é de joelhos dobrados pensarmos. E a lição desta semana enquadra-se exatamente neste espírito. Quando nos fala do autodomínio, por exemplo, ou temperança, se quiserem, quando nos fala da ação do Espírito Santo, quando nos fala da aliança que é desejável que exista entre o poder de Deus e as decisões humanas, quando nos fala da perseverança, enfim, nós nesta semana estudamos todos estes aspectos. Mas antes de entrarmos propriamente na lição propriamente dita, eu gostava que nós pudéssemos ter algumas ideias claras. Porque, por vezes, nós aceitamos com o nosso entusiasmo, com a nossa simplicidade, nós aceitamos, às vezes, óticas que podem não ser exatamente aquelas que são a intenção de Deus através da sua palavra. E, portanto, temos de ter algum cuidado, porque isso pode, umas e outras e outras e outras, podem levar-nos a caminhos que não são propriamente os caminhos da verdade. Por outro lado, há algumas perguntas no ar. Há dias, alguém levantou uma questão. Estamos a falar de provações, estamos a falar dos cadinhos, não é? Mas então, e as tentações? Falamos de tentação ou de provação? Não sei se recordam de ter ouvido esta pergunta. E a verdade é que esta pergunta merece uma resposta. E eu gostaria que nós pudéssemos pensar um bocadinho agora, e se alguém quiser intervir, é muito bem-vindo. Peço-vos, todavia, que sejam intervenções curtas, porque senão nós não vamos ter tempo, mas vamos procurar ser muito sucintos naquilo que dissermos. Será que estamos a falar de tentações ou de provações? E esta pergunta implica uma outra. Qual é a diferença entre tentações e provações? Alguém se quer expressar sobre este assunto?
Se faz favor, aqui o irmão Enoque gostaria de usar a palavra. Já lá vai o microfone. Muito obrigado. Obrigado. É evidente que temos de separar as águas, porque tentação vem do lado do inimigo. Deus não tenta ninguém. Provação, sim, Deus muitas vezes sabe que precisamos passar por algumas provações, porque Ele tem um objetivo, que é sejamos cada vez mais semelhantes a Ele. Muito obrigado. Então nós vamos ver aqui uma coisa, é que a distinção entre tentações e provações é essencialmente aquilo que se passa connosco, a forma como nós vivemos esses momentos. Na tentação, reparem, na tentação, qual é a nossa postura? Aquele fruto é tão bom, é tão bonito. Lembram-se do que se passou com Eva e com Adão, de alguma forma. A tentação tem associada uma tendência, tem associado um desejo, tem associado, talvez, um momento de prazer. A provação é uma situação diferente, porque a provação implica uma coisa: o sofrimento. Implica que é um momento difícil. Isto não quer dizer que quando nós cedemos às tentações não venhamos a ter sofrimento, mas isso é uma consequência, já é o que vem a seguir. Eu não sei se há alguém que pediu para falar. Não temos. Porque reparem, as provações têm resultados. E quando Deus consente nas provações, Ele tem poder e sabedoria para tirar uso útil dessas provações. Pessoalmente, não acredito que o sofrimento seja causado por Deus. Há um dia, sim, em que isso vai acontecer. E houve alguns momentos na história em que isso aconteceu. Sabem em que momentos é que Deus atuou causando sofrimento? Para combater o quê? A idolatria, o falso culto, a falsa adoração. Aqui Deus interveio com poder, sem qualquer sombra de dúvida. Mas o sofrimento não é causado por Deus. O autor do sofrimento é o maligno, como dizia o irmão Enoque há bocadinho. Ele é o autor do mal, ele é o autor do sofrimento, não tenhamos dúvidas disto. E Deus não é um Deus sádico que deseja ver os seus filhos a sofrer. Mas, quando o sofrimento nos atinge, Ele exerce todas as capacidades que nós deixarmos que Ele exerça para que esse sofrimento seja transformado numa bênção, para que adquire um objetivo que é o nosso aperfeiçoamento. Deus tem poder para transformar aquilo que é mau em algo que pode ser uma bênção. Nós temos o exemplo de Jesus, em que houve momentos de tentação, dizem estas pedras que se transformam em pães, ao fim de 40 dias de jejum. Isto era uma enorme tentação, ou não era? E sabemos que poderia vir sofrimento, não naquele momento, mas posterior, por exemplo, com todos nós, se Jesus tivesse cedido a esta tentação. Mas sabemos que mais tarde, quando Jesus
suou gotas de sangue. Havia aqui um sofrimento enorme. E este sofrimento foi causado por Deus? Oh não, meus estimados. Jesus até disse ao Pai, se é possível que este cálice passe. E pela graça de Deus, pela força da sua fé, ele a seguir disse, todavia seja como tu queres e não como eu quero. E venceu aquele sofrimento, diz que veio o anjo e serviu, confortou-o. Não o livrou daquele problema, porque havia ali um objetivo, efetivamente, mas amparou-o. É como aquela ilustração das pegadas na areia, recordam-se? Nós olhamos para a areia e vemos pegadas de duas pessoas, nós e Jesus. E quando vem o sofrimento só vemos pegadas de uma pessoa. E ficamos a pensar, então onde é que está Jesus? E qual é a resposta de Jesus? Foi nesse momento em que eu peguei em ti ao colo. Ou seja, as pegadas são as minhas, não são as tuas. Mas o percurso faz-se. Por outro lado, a forma como nós olhamos para as provações pode alterar o peso dessas provações. Se nós olharmos para as provações como a maior desgraça de todas, sendo nós os mais infelizes que há na Terra, eu estou a caricaturar. Ou seja, se nós dermos uma ênfase essencial ao sofrimento, nós vamos sofrer ainda mais. Se nós dermos a ênfase a que estamos ao colo de Jesus, a que naquele momento em que Jesus passou por muito mais do que qualquer um de nós, nós contamos com Ele, isso pode levar-nos a viver o sofrimento de uma forma diferente. Recordam-se de alguns heróis da fé que, condenados à morte, a serem queimados em fogueiras públicas, o que é que fizeram essas pessoas? O que é que fizeram? Cantaram hinos. Cantaram hinos. Então isto era um golpe de teatro? Oh, meus estimados. A serem queimados vivos? Temos a situação de Estevão, muito obrigado. E temos tantos exemplos. Paulo e Silas. Tantos exemplos de pessoas que olharam para o sofrimento de uma forma positiva e conseguiram assim, com a ajuda de Deus naturalmente, conseguiram assim viver esses momentos também de uma forma positiva. Temos de estar conscientes de que muitas vezes nós é que decidimos o grau de intensidade do sofrimento, pela forma como nós olhamos para esse sofrimento. Bom, isto eram algumas ideias e gostaria que ficasse muito claro que Deus não causa o sofrimento, mas Deus pode aproveitar um momento de sofrimento para nos abençoar. E isto é fantástico. Nós não estamos sozinhos. O irmão Enoque pretende usar outra vez da palavra, se faz favor. Nesta parte introdutória, eu gostava de salientar alguma coisa mais. Força. Que é exatamente o facto de o título da lição ser lutar com todas as forças. Mas nós não podemos aprender a lutar com todas as forças enquanto não amarmos com todas as forças. Exatamente. E esta é a grande realidade, porque muitas vezes olhamos para o sofrimento
e abstemos-nos deste grande amor que Deus nos deu através de Jesus. Ele é a expressão máxima do sofrimento. Muito mais do que Jó. Muito mais. E esquecemos de perceber que só podemos lutar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, se já amarmos Deus com todas as nossas forças. Muito bem. Amém. É um grande apelo e um apelo que deve encontrar eco. E, no entanto, Jó, no meio de todos aqueles sofrimentos, ainda disse: eu sei que o meu Redentor vive, a passar por tudo aquilo por que ele passou. E, no entanto, ainda reconhecia o Redentor e que estava vivo, ou seja, eu posso confiar nele. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Isto é uma frase tremenda. Já pensaram no peso desta frase? Bom, eu agradeço ao irmão Enoque ter-nos trazido ao título da lição, e claro que quem fala do título também fala do verso áureo, não é verdade? Que está em Colossenses 1:29. O que é que nós lemos no verso áureo? E para isto também trabalho, reparem, combatendo, isto são termos fortes, trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. A eficácia do Espírito de Deus, a sua eficácia. Aquele S devia ser maiúsculo, para não termos aqui conclusões precipitadas. Bom, e para isto também trabalho. O trabalho é uma coisa fácil? O que é que o trabalho implica? Desde a saída do Éden, ok? Não vamos falar do antes. Mas na nossa situação atual, o trabalho, o que é que origina? Cansaço, exatamente. Portanto, sofrimento, de alguma forma. Mas é indispensável. E nós até temos 6 dias para o fazer. E depois temos um dia para fazer outro trabalho diferente. Não é para passar o dia na sorna. O apóstolo diz aqui neste versículo que com este objetivo trabalha. Trabalhar para um objetivo significa, como dizia o irmão Enoque, lutar com todas as forças para que esse objetivo seja alcançado. Com trabalho, ainda que às vezes haja cansaço, ainda que às vezes haja sofrimento. Mas depois ele diz, como é que é esse trabalho? Diz que é combatendo. Combatendo, ou seja, isto é uma luta, é um combate. É algo que puxa por nós. Eu não sei se algum de vós já participou em combates físicos, combates. Não vejo ninguém manifestar-se. Eu nunca participei, mas assisti várias vezes, ao vivo. Ainda criança. E tive de obedecer à voz dos soldados que me diziam: tu agora ficas aqui. E eu pus-me, sabem onde? Debaixo de um caminhão que estava a ser atacado, encostado à roda da frente. Eu era criança e a roda era muito grande. Como sabem, as rodas dos caminhões têm uma jante em aço que é à prova de bala, a não ser que a bala atinja algum dos furos. Mas ali estava, debaixo do caminhão, do lado de dentro da roda, ali, tu não sais daqui. E eu não saí dali. Eu teria talvez os meus 9 ou 10 anos de idade, quando esta experiência aconteceu. E então eu via os soldados a correrem, a atirarem-se para o chão, a usarem as suas armas, ouvia aqueles sons tremendos, ouvia também as comunicações entre eles, e passado cerca de meia hora, silêncio. E com o silêncio,
Os soldados foram à procura uns dos outros. Naquele ataque não houve feridos. E pudemos voltar a subir para as viaturas e retomar a viagem. E aquilo exigiu de mim, uma criança, estava separado dos meus pais porque vinham noutro carro, a não sei quantos metros de distância daquele onde eu estava, portanto eu não sabia nada do que é que se estava a passar com eles, e tive de obedecer: tu não sais daqui. Porque se eu tivesse saído dali, o que seria mais certo acontecer era levar com uma bala, algures no meu corpo, ou com o estilhaço de uma granada. Eu fiquei ali, mas a acompanhar a luta. Aqueles homens dos dois lados lutaram uns contra os outros, sujeitos também a perderem a sua vida por objetivos que me transcendiam completamente, porque era uma criança. A luta parece pôr em causa a nossa sobrevivência. Parece pôr em causa. Mas os resultados da luta podem ser a garantia da nossa sobrevivência na eternidade. E nesta luta, tal como na ilustração das pegadas na areia, nós não estamos sozinhos. Qual é o meio principal pelo qual Deus nos assiste nesses momentos de luta? Qual é o meio? Espírito Santo. Muito bem. É o Espírito Santo. Vemos aqui chamado de Espírito de Verdade. Há alguma diferença entre o Espírito Santo e o Espírito de Verdade? Alguma diferença? Claro que não. O Espírito Santo faz três coisas muito importantes em relação à verdade. Ou melhor, no nosso relacionamento com a verdade. Quais são essas três coisas principais? É a lição. As três coisas principais que o Espírito Santo faz por nós quando estamos a relacionar-nos com a verdade. Quais são essas coisas? O que é que diz o texto? Diz que ele nos leva a... Leva-nos aonde? À verdade. Leva-nos à verdade. O Espírito Santo leva-nos à verdade. Ele mostra-nos o caminho para a verdade. Pronto, se quiserem uma frase mais consentânea com o que está na palavra de Deus. Ele leva-nos à verdade. É uma espécie de GPS poderoso que nunca fica sem ligação aos satélites. O que não acontece com os GPS humanos, que de vez em quando perdem a ligação aos satélites. E agora? Uma vez, de visita à nossa família em Inglaterra, ia a caminho do aeroporto de Heathrow, em Londres. E levava o GPS, claro, para me indicar o caminho. Eram cerca de 200 quilómetros que eu tinha de fazer. E aí, a uns 70 quilómetros antes do aeroporto, o GPS perdeu a ligação aos satélites. E agora? Não tinha mapas comigo, fomos seguindo as orientações e passado uns 10 minutos, quando eu já não sabia bem o que é que devia fazer, o GPS retomou a ligação aos satélites e por acaso até estava no bom caminho e chegámos bem ao aeroporto. Mas isto não acontece com o GPS espiritual. Esse está sempre ligado. É um poder que nos leva à verdade. Mas contrariamente também em relação aos GPS, que nos levam ao destino e depois dizem, olha, chegou ao seu destino.
não dizem mais nada. O GPS espiritual faz muito mais do que isto. Mostra-nos o caminho para a verdade e depois o que é que faz? Segunda a ação do Espírito Santo no nosso relacionamento com a verdade. Ensina-nos a verdade. Ensina-nos a verdade. Ou seja, Ele leva-nos à verdade e ensina-nos a verdade. É um GPS que não falha e que é muito mais completo. E o terceiro ponto, que é uma consequência destes, se nós chegamos à verdade e se nós somos ensinados acerca da verdade, o que é que acontece quando olhamos para o futuro? O que é que acontece? Os discípulos preocuparam-se com isso e pediram a Jesus que lhes dissesse como é que nós sabemos que essas coisas vão acontecer. E o que é que Jesus lhes disse? Quando acontecer isto e aquilo e aquele outro. Lembram-se daquele texto? Quando as folhas das amoreiras começarem a vibrar. Ou seja, deu sinais que nos informam acerca de acontecimentos futuros. Poderemos usar uma linguagem um pouco mais teológica e dizer que o Espírito Santo nos esclarece acerca do futuro escatológico. Mostra-nos como vai ser o fim. Mostra-nos como vai ser a volta de Jesus. O Espírito Santo tem este poder. Leva-nos à verdade. Faz-nos compreender a verdade. E faz-nos aprender o que é que vai acontecer no futuro no que diz respeito à volta de Jesus. Que espírito de verdade fabuloso. Então, se nós temos um espírito com todo este poder, por que é que nós temos de atravessar provações? Será que o Espírito não tem também poder para nos livrar das provações? Claro que tem. E por isso, eu discordo um bocadinho de um termo que aparece num dos comentários da lição, penso que é uma questão de tradução, e que diz que nós podemos limitar o poder do Espírito Santo. Não. Nós não podemos limitar. O que nós podemos fazer é impedir a ação do Espírito Santo ou facilitar, desejar a ação do Espírito Santo. Porque o poder de Deus não depende de nós. O poder de Deus, Deus é omnipotente. Ele tem sempre poder, sejamos nós quem formos. Agora, esse poder pode fazer efeito na nossa vida ou não, dependendo da nossa vontade. E agora há outra pergunta que nós podemos fazer. E então? Porquê é que Deus não atua mais diretamente para que nós não sejamos tentados, para que nós não sejamos provados? E a minha pergunta a seguir é, se o fizesse, em que condições é que nós estaríamos? Poderíamos dizer que estamos em liberdade? Irmão Luís, faz favor. Emanuel, na verdade, se Deus fizesse isso, interferisse no nosso livre-arbítrio, na nossa vontade, ele seria refutado por Satanás. E como a gente enxerga isso que nós estamos a conversar, dentro do grande conflito, é a forma como Satanás poderia tentar vencer essa batalha. E ele tenta fazer isso por meio de nós testando Deus a todo momento, para mostrar que Deus não é o Deus de amor, de bondade, porque no momento em que ele interfere naquilo que a gente faz, ele passa a ser um Deus autoritário, um Deus tirano. É aquela ideia que a gente vê muito em ditaduras, nos homens, e mostra a imperfeição humana. Quando o ditador acredita que aquilo que ele pensa é bom para todos,
E aí ele, ao invés de trabalhar as pessoas para que essas pessoas compreendam o bem que ele quer impor aquela vontade. Muito obrigado. Gostava de partilhar convosco uma pequena frase que vem no comentário da parte do domingo e que nos leva ao seguinte: o Espírito Santo apresenta a verdade sobre Deus e o pecado e depois diz: considerando o que eu te mostrei, o que vais fazer agora? Isto é o respeito pelo livre-arbítrio. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Criador de todas as coisas, dá-nos as ferramentas e depois diz: agora escolhe. Nosso irmão perdeu a palavra, se faz favor. Peço desculpa de não ter o seu nome na minha memória. Se quiser dizer o seu nome depois com o microfone, agradecia. Tudo bem. Meu nome é Rogério. Muito bem. Estou com minha esposa. Muito obrigado. Estou com minha esposa Neide aqui. É interessante que a parte de domingo, como o senhor frisou muito bem, a despeito do Espírito Santo, a história diz que os discípulos ficaram muito tristes quando o Senhor disse: olha, eu vou embora. Mas você não vai ficar sozinho. E aí a gente pega aqui a parte de segunda-feira. É interessante que dos 3 seres da divindade, o Espírito Santo é o menos compreendido. E é engraçado e torna-se irônico que esse Espírito Santo era o que ia ficar na promessa o mais próximo de nós. Porque Cristo ele veio e fora. Deus estava sempre ali ao redor sustentando. Só que esse Consolador, a promessa dele era que ele ficaria até o fim do século. Então, peraí, como é que eu compreendo o amor de Deus, eu compreendo a missão de Cristo, e por que o menos compreendido é o Espírito Santo, se é ele que nos dá a ideia? O Paracletos é aquele que vai estar do nosso lado, percebem assim? Nós nos preocupamos muito em estudar sobre Cristo, que é muito importante, sobre Deus, que é muito importante, mas o que é de muito importante, nós temos pouca intimidade, que é o Espírito Santo que nos consola, que nos leva ao arrependimento. E é engraçado que dentro do nosso meio há amigos que ainda defendem a ideia de que o Espírito Santo é, na verdade, uma utopia. Então, peraí, se for uma utopia, para que serve então o arrependimento, para que serve a salvação, se é ele que tem que estar do nosso lado, percebe? Muito obrigado. E nesta passagem, e eu agradeço por ter feito a passagem para a parte de segunda-feira, nós temos aqui o resultado da ligação entre a ação do Espírito de Deus, portanto, a parte divina em campo e a resposta humana. E qual é o resultado? Reparem, o Espírito Santo diz-nos onde é que está a verdade. Diz-nos, portanto, onde é que está o erro. Porque se nós soubermos onde está a verdade, nós sabemos onde está o erro. Dá-nos as ferramentas para compreender isso. Mas não toma as nossas decisões. Ele diz-nos: olha, isto aqui é o caminho. Mas agora eu é que decido se vou percorrer esse caminho ou não. A decisão é minha. O Espírito Santo tem poder para nos obrigar a percorrer esse caminho, mas não o faz. Não o faz. O amor de Deus e o supremo valor da liberdade de escolha, ou livre-arbítrio, como quiserem, que é um valor essencial para Deus, impedem-no de nos limitar nas nossas escolhas. Ele disse a Adão e Eva: se comeres deste fruto, vai haver consequências. Mas eles tiveram liberdade de comer. Claro, vieram as consequências. E se Deus tivesse impedido as consequências, nós hoje não estaríamos aqui a fazer nada dentro da igreja. Nós não teríamos tido qualquer vantagem em passar pelas águas batismais. Nem sequer era necessário que Jesus viesse morrer, porque estava tudo posto em causa. Mas assim como nós pusemos o pé na argola, Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, etc, etc, etc.
e fez a promessa da redenção. Ele tem solução, assim nós a queiramos. A eficácia do plano de Deus nas nossas vidas só depende de nós, da nossa vontade, das nossas decisões. Não depende da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é só uma. Qual é? Que todos os homens se salvem, que ninguém se perca. Esta é a vontade de Deus. Está muito claro na palavra do Senhor. Os homens é que decidirão se entram ou não neste plano fantástico. Isto significa que Deus não nos substitui nas nossas lutas. Nós temos de lutar. Temos de lutar. Deus não luta em vez de nós. Vamos pensar no exemplo de Jacó. Levou uma noite inteira a lutar com as suas próprias forças. E já era quase de manhã. E o que é que Deus fez? Uma luxação da anca. Disse, olha, isto é para tu aprenderes. E agora Jacó percebeu que não era com as suas forças que ele ia vencer aquela luta. E agora Jacó lutou de outra forma. Não saias daqui sem me abençoar. Deus não nos substitui nas nossas lutas, mas Deus dá-nos as ferramentas para que nós possamos vencer todas as lutas que nos atingem. Ele dá-nos o conhecimento, Ele dá-nos poder, que se nós quisermos podemos usar nas lutas, na luta contra o mal. O irmão Ivamar pediu a palavra. Bom dia a todos. No livro Eventos Finais, no capítulo 5, página 63, diz assim: oração e esforço e oração serão a ocupação de vossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar como se o dever fosse todo vosso. Então, sim, aí vemos a lição de terça-feira, né? O conjunto, o nosso esforço e o trabalho de Deus por nós. Muito obrigado. Aqui está. Deus dá-nos as ferramentas, mas nós é que temos de usar as ferramentas que Deus nos dá. Não são as nossas. Porque as nossas só levam à luxação da anca. As nossas ferramentas. Agora, as que Deus nos dá, levam-nos à vitória, se as quisermos utilizar. E neste aspecto, a lição fala-nos de um pormenor, e que é muito importante nos dias que correm, porque é cada vez mais frequente haver pessoas a defenderem a ideia de que Deus faz tudo por nós. Nós aceitamos a Cristo e pronto. Está o problema resolvido para o resto da vida. Estamos salvos. Perdoem uma expressão, às vezes sou um bocadinho terra a terra nas coisas que digo, mas de facto isto é a preguiça espiritual. Sabem qual é o termo que Ellen White usa para este comportamento dos cristãos? Estamos a falar dos cristãos. Sabem qual é o termo? Indolência. Indolência. Vão aos escritos da Sra. White e vejam o que ela escreveu sobre a indolência. E o que ela nos diz é que com indolência não há bênção, não há vitória. Nós não podemos ser indolentes espiritualmente. Nós temos de trabalhar, como dizia o apóstolo no texto que vimos há pouco. E trabalhar é com afinco, até ao cansaço. Mas não é com as minhas ferramentas, que se estragam todas.
é com as que Deus me dá, que são perfeitas e poderosas. A irmã Sónia pediu a palavra. Bom dia a todos. A questão aqui também é obter mais com menos esforço. A própria lição fala disso. E não é só em termos espirituais. Toda a nossa vida, isso nós ver em termos profissionais, em termos de alguma coisa que queremos atingir rapidamente e com o mínimo de esforço possível. E aquilo que nos quer demonstrar é a nossa vida é uma aprendizagem. Então, tal como Jacó perseverou, e o perseverar tem muito a ver com o aguentar, não é? Aguentar aquilo que dói, aquilo que é difícil, mas que se quer atingir, vai-se fazer com perseverança ou com esforço. Então também na vida espiritual e em todos os campos ligados à nossa vida, nós devemos fazer com perseverança, com esforço. Deus tem poder, mas Ele quer também o nosso esforço, a nossa dedicação. E isto é em termos espirituais, em termos profissionais, em termos de relacionamentos. Não digam que num relacionamento familiar, num casamento, com os filhos, às vezes são coisas difíceis e temos que perseverar, aguentar, esforçar-nos para que as coisas tenham resultados positivos. Muito obrigado. Vivemos uma época em que queremos chegar ao fim sem fazer o percurso. E, se possível, que esse fim seja emocionante, nos provoque emoções, seja estimulante. Até há diversões que dão a escolher com emoção ou sem emoção. E a pessoa pode comprar com emoção ou então compra sem emoção. Eu já te dou a palavra, Filipe. Vivemos uma época em que só é bom aquilo que causa fortes emoções. E como muitas vezes nós estamos impreparados para vivenciar as emoções, é comum pessoas usarem auxiliares para a emoção. E quais são os auxiliares para a emoção? O álcool, as drogas, a adrenalina. E é assim que se divertem, é assim que pensam viver uma vida feliz. E sabem o que é que acontece? Perdem as emoções mais saborosas, as melhores emoções. Aquelas que nos alimentam, não aquelas que nos esvaziam. Aquelas que nos fazem crescer, não aquelas que nos destroem. Filipe. É que são exatamente essas emoções, aliás, como estava a dizer a Sónia há pouco. Esse propósito de Deus tem um só, é a nossa transformação. Ou seja, deixar que seja Ele a transformar-nos, e é sempre a nossa vontade que está à frente, e com essa transformação nós podemos ser, como dizias ainda agora, um bom testemunho desta transformação que Jesus faz em cada um de nós. E este, para mim, é um dos melhores métodos de evangelização que nós podemos ter. Porquê que tu és diferente? Porque Cristo está em mim. E é isso que Cristo quer. É isso que Jesus quer. É isso que o Espírito Santo permite que cada um de nós faz. Por enquanto ainda o temos cá. Não nos esqueçamos que virá uma altura em que Ele se retira. Quem está, está. Quem não está, estivesse. Não é? Portanto, é agora o momento que cada um de nós tem, a oportunidade que temos de deixar que este Consolador nos console mesmo. Console de forma a dizer, eis o caminho, vai nele. E é isso que Ele pretende por cada um de nós. Tem empecilhos? Tem. Tem pedras? Tem. Tem quedas? Tem. Mas também temos o prazer de relevar, de levantar e de ver que afinal, como dizias ainda há pouco, só há um traço
de passos na areia, porque o nosso está ao colo de Jesus. Amém. Como foi a situação de Davi e Batseba? Como foi? Davi foi à varanda e viu num quintal ali próximo a bela Batseba. E gostou do que viu. E viu ainda mais, a ponto de a querer e de engendrar um plano para a conseguir. Onde é que esteve aqui o grande problema de Davi no que diz respeito a esta lição? Há muitas lições nesta experiência. Não temos tempo, nem é esse o objetivo da lição desta semana. Mas a verdade é que Davi deixou-se tomar pelas emoções. E pôs as emoções no lugar dos objetivos. E por isso teve de fazer tudo aquilo que fez para conseguir atingir aqueles objetivos. E o nosso perigo é também pormos as emoções. E as emoções não é só aquilo que nos dá prazer ou tira prazer. As emoções podem ser os nossos desejos, os nossos sonhos. Eu gostava de ser rico. Então vamos começar a roubar para sermos ricos. E há muitas formas de roubar. Estamos fartos de ver exemplos. A nossa comunicação social está sempre a falar de exemplos de pessoas que roubaram, mas nunca se diz que roubaram. Foram outras coisas, mas roubaram. Porque não era deles. Inclusivamente, por vezes, causando danos a centenas ou a milhares de pessoas, para não dizer milhões, que vão ter de assumir as consequências pelos roubos que eles cometeram. Para quê? Para satisfazerem as suas emoções. O que a lição nos ensina é o contrário. É deixar as emoções, não é não ter emoções, nós não temos de ser plasticina. É simplesmente não pormos as emoções como objetivo. Vamos buscar um exemplo concreto. Ainda a semana passada nós tivemos o prazer, e há 15 dias, tivemos o prazer de assistir a batismos aqui nesta igreja. E se Deus quiser, em breve haverá mais oportunidades. Porque já há coisas encaminhadas nesse sentido. Vamos imaginar que o candidato ao batismo tem como objetivo passar pela emoção forte de quando entra na água e sai da água, sentir algo de estranho, de milagroso no seu corpo. Se a pessoa for para o batismo com esta ideia, o que é que vai acontecer? Vai ter uma enorme desilusão. Mas a verdade é que algumas pessoas sentem algo de especial no momento do batismo. Mas há outras que já o sentiram antes, quando tomaram a decisão. E há, talvez, outras que só vão sentir mais tarde. Esta sacudidura, este arrepio espiritual, não tem data marcada. Acontece quando nós estamos no momento para o receber. Se nós pomos a emoção como objetivo, podemos apanhar grandes desilusões e até podemos ter grandes problemas. O apelo da lição é noutro sentido. Eu gostaria de pedir a alguém que faça o favor de ler em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1:13. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Muito obrigado. Isto é, por outras palavras, o que a irmã Sónia esteve a dizer. Nós temos de aprender a esperar. Não é a querer chegar ao fim sem passar pelo resto.
Há um percurso. Nós temos de fazer esse percurso. Na certeza de que Deus nos dá as capacidades para nós podermos fazer esse percurso. Mas temos de o fazer. E até podemos pensar, pois, mas é que o ladrão na cruz não precisou de fazer percurso nenhum. Será que não fez? Ao lado dele estava outro, que teve uma escolha diametralmente oposta. E os resultados foram que um estará com ele no paraíso e o outro perdeu-se. Temos a situação de Pedro e de Judas. Com a mesma informação, à disposição o mesmo poder transformador. Um chorou amargamente e foi um missionário fantástico, apesar dos seus erros, como humano. E o outro encontrou solução no suicídio. Estamos a ver pessoas com o mesmo, pessoas com as mesmas ferramentas, mas que ou usaram as suas próprias e estragaram tudo, ou usaram as de Deus e venceram. Este é o grande repto da lição desta semana. E é por isso que somos chamados a uma entrega radical. Já estamos na hora, não é? Faltam 5 minutos? Obrigado. É por isso que somos chamados a uma entrega radical. Ou somos de Deus ou não somos. Não podemos ser de vez em quando, nem podemos ser um bocadinho. Ou somos ou não somos. E isto é uma decisão que compete a cada um de nós. O Espírito Santo nunca nos vai obrigar a que Deus preencha a totalidade das nossas vidas. Nunca vai obrigar. Nunca vai impor. Vai sempre respeitar a nossa decisão. E se a nossa decisão for que o Espírito Santo se aparta de nós, ele aparta-se de nós. Costumamos chamar a isto outra coisa. Pecado contra o Espírito Santo. Se a nossa decisão definitiva é anular a influência do Espírito Santo, ele faz-nos a vontade. Contrariado, mas faz-nos a vontade. Entristecido, mas faz-nos a vontade. Bom, já houve alguém que há pouco falou na importância da perseverança, de perseverar. E a propósito da experiência de Jacó, por exemplo, e esta perseverança levou-o a que a sua luta, de repente, deixasse de ser a luta com as suas forças e passasse a ser a luta com as forças que Deus lhe deu. Aceitou o que Deus tinha para si e confiou. Confiou. Tomou providências. Reparem, Jacó, depois desta situação, tomou providências de segurança, por exemplo, em relação ao seu irmão, ao encontro. Estudamos isso há pouco tempo na escola sabatina. Ele foi consciente, ele foi prudente. Ele não pensou, olha, Deus agora vai fazer tudo por mim. Deus faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. E dá-nos ferramentas para que aquilo que nós possamos fazer seja cada vez melhor. Ele dá-nos essas ferramentas, mas nós temos de fazer. Isto não é salvação pelas obras. A fé sem obras é morta. Isto é o resultado da nossa ligação a Deus. Ele empoderiza-nos, dá-nos capacidades para podermos viver com todas as dificuldades que nos cercam. Gostaria que nós pudéssemos ler. Esta nota é um bocadinho mais longa. Peço-vos desculpa, está no trimensário. É uma nota que é extraída do livro Patriarcas e Profetas, vem na parte de sexta-feira. E eu gostaria de terminar com a leitura desta nota. Diz assim:
Para poder receber o auxílio de Deus, o homem deve compenetrar-se da sua fraqueza e deficiência. Deve envolver o seu próprio espírito na grande mudança que em si deve ser operada. Deve despertar para a oração e esforço fervorosos e perseverantes. Palavras com significado e com um peso extraordinário. Perseverar na oração, no esforço, fervorosos. Hábitos e práticas erradas devem ser repelidos. E é apenas pelo esforço decidido no sentido de corrigir tais erros e por nos adaptarmos aos princípios retos que a vitória pode ser ganha. Muitos nunca atingem a posição que poderiam ocupar. Porquê? Porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu capacidade para fazer por si mesmos. Todos os que decidem ser úteis devem ser treinados pela mais severa disciplina mental e moral. E Deus ajudá-los-á, unindo o poder divino ao esforço humano. Que o Senhor nos dê a vitória.